Olá, tudo bem com você? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal Diário do TST para ajudar vocês a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no local onde vocês atuam. E hoje eu quero conversar com vocês, refletir com vocês sobre PGR ambiental. Gustavo, o que é isso? PGR ambiental, existe isso? Então fica no vídeo, assista até o final, aproveite esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia, compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho e difundir esse conteúdo para aqueles que estão ao seu redor. Então, vamos falar desse PGR ambiental. O que é PGR ambiental, Gustavo? Nós estamos falando aí, escutando tanto falar de PGR, GRO. Vamos lá. GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional voltado para a saúde e segurança do trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Mas a gente pode fazer um programa de gerenciamento de riscos para financeiro? Podemos. Podemos fazer um programa de gerenciamento de riscos para qualidade, ou seja, voltado para os produtos, satisfação de cliente? Podemos. Então, quando a gente fala de programa de gerenciamento de riscos, nós podemos generalizar isso e falar de qualquer situação que nós encontremos riscos nas atividades, na nossa vida, em tudo que a gente tem ao nosso redor. Então, o programa de gerenciamento de riscos tem essa conotação. E aí, dentro desse programa macro, nós vamos subdividindo esse programa. E aí é onde surgiu o programa de gerenciamento de risco ocupacional. E, junto com isso, nós temos o programa de gerenciamento de risco ambiental, né? A ISO 14001, que é a norma que fala dos sistemas de gestão voltados para área ambiental, com a preocupação com o meio ambiente, com a geração de resíduos, também tem este assunto do programa de gerenciamento de riscos. Mas ele dá um nome diferente, ele fala de uma forma diferente da mesma ferramenta, então é mais ou menos nesse sentido que a ISO 14001 trabalha, né? Então, a 14001 fala do programa de gerenciamento de riscos ambientais, a 45 do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e a ISO 9001 fala dos programas de gerenciamento de riscos voltados para a qualidade do produto e para a satisfação do cliente. Também conhecido, dentre todos esses, de uma maneira geral, com os riscos e oportunidades dentro de cada assunto. E aproveitando riscos e oportunidades, a gente tem a ferramenta SWOT, que faz justamente o desenvolvimento, o planejamento estratégico, ou seja, ajuda as empresas a fazer esse planejamento estratégico e aí você consegue traçar os seus objetivos dentro de cada assunto, dentro de cada linha de tratamento, né? Então, quando você pode fazer o seu planejamento estratégico para a saúde e segurança, você pode fazer o seu planejamento estratégico para o meio ambiente e a mesma coisa para a qualidade. Então você vai mudar o foco utilizando a mesma ferramenta. Aproveita, tem um vídeo aqui no canal falando justamente da utilização desta ferramenta dentro das empresas. Então aproveita esse conteúdo que está aqui, mais o conteúdo que fala sobre a ferramenta SWOT, que vai agregar muito no seu dia a dia. Lógico, além dos outros conteúdos que tem aqui dentro do canal do Diário do TST. Mas voltando ao nosso foco e continuando falando de programa de gerenciamento de risco ambiental, eu quero trazer aqui para vocês o item da norma ISO 14001, que fala justamente deste olhar para o programa de gerenciamento de risco. Como eu falei, ele não trata com esse nome propriamente dito, mas ele dá a entender e ele mostra que nós devemos fazer esse gerenciamento dos riscos ocupacionais. Como? Através deste item da norma, começando pelos aspectos ambientais. Então, a norma ISO 14001, lá no seu item 6.1, ele fala de riscos para abordar, ações para abordar riscos e oportunidades.
É esse o foco. Então, a gente vai olhar para essas três situações. Hoje, obviamente, a gente vai focar na parte ambiental, olhar para esse programa de gerenciamento de risco ambiental, mas cada norma com o seu olhar, tanto para a saúde e segurança quanto para a qualidade também. E ele diz lá que você definiu o seu escopo do seu sistema de gestão ambiental. Então, onde começa, onde termina, aonde fisicamente a empresa está localizada, quais são o que tem no entorno desta empresa, mananciais, comunidade, cidade, indústria, enfim, todos esses aspectos que estão no entorno da empresa. Então, você definiu no escopo de um sistema de gestão ambiental, você tem que olhar para isso. Reforçando porque quando a gente define o escopo para o produto e para a saúde, para o produto especificamente, nós olhamos para a área interna, para aquilo que está fechado ali dentro da empresa e não expande muito. Já quando definimos o escopo para meio ambiente e para a saúde e segurança do trabalho, nós temos que olhar de maneira espacial. O que é esse olhar de maneira espacial? Olhar aonde a empresa está inserida. Qual é o entorno, como eu falei para vocês, né? Quais são as empresas que estão ao redor da empresa do qual eu estou definindo o escopo? O que eu tenho de recursos ambientais ao longo desta empresa? Quais são as comunidades? Eu tenho casa, não tenho casa? Isso tudo é muito importante você entender e você definir dentro do seu escopo para que você possa ter o seu programa de gerenciamento de risco ambiental de maneira adequada, clara e fácil. Então, esse é o primeiro ponto. Devemos definir o escopo com base nisso que a gente acabou de conversar. E aí você vai determinar os aspectos ambientais da sua organização. Quando a gente fala de determinar os aspectos ambientais, é você entender dentro do seu processo quais os recursos que você vai utilizar do meio ambiente para que a sua empresa possa funcionar, para que a sua empresa possa entregar o produto a qual ela se propôs a fabricar, desenvolver, enfim. Quais são os recursos que você vai precisar. Então, você vai ter, de repente, um recurso hídrico, você vai ter depender de tratamento de esgoto, tratamento de efluentes, você vai ter captação do ar, enfim, existem N processos, N segmentos de mercados e cada um tem os seus aspectos ambientais, ou seja, os recursos naturais que você vai utilizar para desenvolver o seu produto ou o seu serviço. Então, isso tem que estar muito claro e você tem que definir isso dentro do seu programa de gerenciamento de risco ambiental. Então, quais são os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, que você pode controlar? Então, esse é um primeiro ponto que está ligado diretamente à sua linha produtiva, ao seu fluxo produtivo e aos recursos que você utiliza para poder desenvolver esse produto ou serviço, e aqueles que você possa influenciar. Exatamente. Olha a preocupação da ISO 14001. Eu vou olhar para a empresa e vou falar assim, bom, esses recursos eu consigo controlar, esses são os recursos que eu consigo cuidar, né? Então são os recursos naturais que eu vou utilizar dentro da minha empresa, mas a norma não se preocupa só com isso, né? Você não fica fechado. E olha como é que ela começa a se tornar espacial. Você tem que olhar para os recursos ambientais com o qual você pode influenciar. Gustavo, como assim? Por exemplo, se eu for, quando eu for adquirir alguma matéria-prima ou alguma prestação de serviço de qualquer fornecedor para a minha empresa, eu tenho que olhar para esse fornecedor e ver como ele pode controlar os aspectos ambientais dele e definir aquilo que eu posso influenciar no meu fornecedor. Então, esta é a questão do influenciar que a norma traz para a gente. Então, dentro do seu, hoje chamado, né, de supply chain, dentro do seu supply chain, como é que você pode influenciar essa cadeia? Como é que você pode fazer com que essa rede se preocupe com os recursos e com os aspectos ambientais envolvidos nessa rede? Então, ela se torna algo mais abrangente, ela abraça um pouco mais. Você vai ter que olhar para a sua empresa e aplicar
controlar aquilo que é seu, que é de domínio seu, e influenciar aqueles que estão dentro da sua rede, dentro do seu networking, né? Tanto a parte de fornecedores e, por que não, os clientes, né? Como é que eu vou influenciar um cliente? Dizendo que o meu produto é ecológico, dizendo e fazendo, né? Não adianta simplesmente você colocar lá nas suas redes sociais ou na sua comunicação, né? Que você é uma empresa totalmente voltada para redução da geração de resíduos e na prática você não faz, né? Aquilo que você fala, você tem que fazer. Então isso é importante. E é nisso que a norma vem trazer para a gente. Então não vou ficar simplesmente dentro do meu quadrado, eu vou ampliar para outros quadrados, né? Então vou olhar para o quadrado do meu vizinho e vejo o que eu posso influenciar. Vou olhar para o quadrado da comunidade que está ao redor da minha empresa e vejo o que eu posso influenciá-los para as questões, os aspectos ambientais envolvidos na provisão de produtos e serviços. Então esse é um ponto muito importante. E os seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. O que a norma vem dizer com isso? Tá bom, definir quais são os meus aspectos, definir quais são os recursos ambientais. Joia! Qual é o impacto que eu, empresa, vou gerar no ambiente onde eu estou situado, onde eu estou localizado? Estou utilizando água do rio, pura, limpa, cristalina, vou utilizar no meu processo produtivo. E aí, como é que eu estou devolvendo essa água para o rio? Ah, eu estou devolvendo toda é, imprópria para uso. Peraí. Então, qual é o seu gerenciamento ambiental nessa história toda? Ah, eu preciso fazer um tratamento de água. Então, definir dentro dos aspectos ambientais, vou olhar para o meu impacto. Então, preciso ter uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de purificação da água para poder devolver isso para a cidade ou para o rio de maneira adequada. Então, é neste momento que nós vamos olhar para os impactos ambientais referente aos aspectos da sua organização e da mesma maneira com relação àqueles que você pode influenciar. Então, o seu fornecedor, ele faz captação de água, ele utiliza e ele retorna uma água pior do que quando ele captou, qual que é o seu poder de influência dentro desse fornecedor para que você possa ter aí uma rede focada na gestão ambiental. É isso que a norma vai dizer para a gente e é isso que está correlacionado com o programa de gerenciamento de riscos ambientais. Então, vamos olhar para os aspectos, vamos olhar para os impactos e vamos olhar para a rede, não só de negócios, mas para tudo aquilo que envolve, que tem ao entorno da empresa, falando de questões ambientais. Tudo isso pensando no ciclo de vida do seu produto e da sua prestação de serviço. Todo produto tem um começo, um meio e um fim. Quando você definir um produto, quando você pensar num produto, quando você desenvolver um produto, você tem que pensar nesse ciclo de vida. Quanto tempo vai durar este ciclo de vida? Ah, não sei, pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 10, 15. Você, dentro do seu projeto de desenvolvimento, aproveitando, fazendo um parênteses aqui, vai lá no vídeo, vai lá no canal, corrigindo, vai lá no canal, tem um vídeo falando de projeto de desenvolvimento de produtos e serviços. E lá eu falo também um pouquinho de ciclo de vida. Então, fecha parênteses, aproveita o conteúdo no canal. Você vai desenvolver, vai pensar nesse produto no seu ciclo de vida. Qual é a estimativa que você que você vai desenvolver para esse produto? Ah, ele vai durar 25 anos. Joia. E depois dos 25 anos, o que eu faço com isso? Esse produto é reciclável? Pode ser reciclável? Não pode? Qual é a destinação desse produto depois que a vida útil dele se encerra? A empresa vai ter que recomprar isso, vai ter que fazer uma logística reversa, né, que a gente costuma falar com, por exemplo, pilhas e baterias e lâmpadas e tudo mais. Você vai ter que fazer uma logística reversa e esse material volta para a empresa de origem para ele poder retrabalhar esse material e devolver e ser reutilizado.
Como que você está pensando nesse ciclo de vida? É isso que a ISO 14001 está falando com relação aos seus aspectos e impactos ambientais, né? Então, tudo o que você está fazendo, toda a gestão que você faz com relação a esta questão ambiental, você tem que pensar no ciclo de vida também da empresa, né? Da empresa, dos produtos e dos serviços prestados. Então, esse é o primeiro pontapé, né? Como que tudo começa. Depois disso, a norma vem falar para a gente de determinar os aspectos ambientais da organização e levar em consideração mudanças, incluindo desenvolvimento planejados ou os novos, e as atividades de produtos e serviços novos ou modificados, condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsível. Então, o que ele quer dizer com essa situação de abordar os aspectos ambientais, a hora que você vai determinar? Então, também tem vários vídeos no canal falando disso também. Você vai fazer todo o reconhecimento do seu processo, você vai entender como é que a empresa trabalha, como é que a empresa funciona, quais são os requisitos, quais são os procedimentos, quais são as funções necessárias para o desenvolvimento dos processos, e aí você vai determinar quais são os aspectos ambientais das suas atividades. Então, quando você faz o mapeamento de processo, que é extremamente importante para um sistema de gestão funcionar de maneira adequada e você ter os resultados esperados para esse sistema de gestão, você vai começar lá no mapeamento de processo. Você vai reconhecer todas as atividades, você vai olhar para todas as funções, você vai determinar o que cada função ou o que cada processo necessita de recurso para que ele possa funcionar, para que ele possa realizar as atividades de maneira adequada. Neste momento, você vai entender quais são os aspectos ambientais envolvidos em cada processo. Só no início? Só no mapeamento de processo? Não. Ao longo da existência da organização. Precisei mudar um processo, precisei mudar um produto, precisei fazer qualquer alteração. Vou fazer a reavaliação dos meus aspectos ambientais e, consequentemente, dos impactos que esses aspectos novos vão gerar. Então, eu tenho que focar nisso, eu tenho que pensar nisso. Começa repetindo e reforçando. Começa tudo lá no seu mapeamento de processo. Mapeamento de processo muito bem feito, mapeamento de processo muito bem desenhado, te traz a resposta para todo o resto. Então é muito mais tranquilo, muito mais fácil você fazer esse mapeamento de processo e aí você destrinchar isso para o restante. Só nesse momento? Não. Existem situações que são inesperadas. Um acidente ambiental, uma emergência, um vazamento, um derramamento. E aí, como é que eu faço? Eu também tenho que olhar para os recursos ambientais que vão ser afetados, ou seja, os impactos ambientais com relação às situações de emergência e situações anormais. Então a gente tem que olhar para essas situações, então de vazamento, derramamento ou alguma atividade que não seja rotineira, que possa precisar de um recurso natural diferenciado, você tem que olhar para isso. E lógico, né, você vai de uma maneira previsível, né? Você vai olhar para aquilo que você consegue imaginar o que vai acontecer, porque situações de emergência, como são situações inesperadas, você pode ter algumas reações aí que você não consiga prever. E é nesse momento que você vai olhar para aquilo que é previsível, óbvio, né? Você não vai olhar para, você não vai tentar imaginar algo que aconteça que não seja previsível. Mas olhando para isso, você vai olhar para olhando para isso, você vai definir quais são os seus aspectos e os seus impactos ambientais com relação a estas atividades, tudo que envolve essas atividades. E continuando, a norma vai trazer ainda para a gente assim, ó, a organização deve determinar aqueles aspectos que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo, ou seja, aspectos ambientais significativos por uso
de critérios estabelecidos. Então, primeira coisa, eu identifiquei, fizemos um mapeamento de processo, identifiquei todos os aspectos, correlacionei com todos os impactos possíveis em situações rotineiras, não rotineiras, situações de emergências e situações anormais dentro da organização. Ótimo, que maravilha, né? Vou agir e vou atuar em cima de todos eles? Não, a empresa não tem como fazer isso de uma única vez. Não tem recurso e não tem mão de obra, não tem como você atender tudo ao mesmo tempo. E aí você vai definir aquilo que é significativo para a organização. E é nesse ponto que nós devemos olhar para os aspectos e impactos ambientais significativos com relação aos critérios estabelecidos pela organização. Quais são esses critérios? Por exemplo, severidade, probabilidade e detecção. Então, quão severo esse aspecto é, esse impacto é, quantas vezes, qual é a probabilidade desse aspecto, desse impacto ocorrer durante as atividades da organização e quanto isso é fácil de ser visto, identificado, notificado dentro da organização. Então, se eu tenho um aspecto, um impacto ambiental que ele vai me causar a morte, por exemplo, de um rio, isso é muito severo. E isso pode acontecer de quanto em quanto tempo? Isso pode acontecer várias vezes no dia. Opa, então isso é muito significativo para a organização. Eu vou ter um recurso ambiental totalmente destruído e isso pode acontecer várias vezes numa mesma jornada, né? Vamos dizer assim. E isso eu consigo ver de uma maneira fácil? Não, não consigo. Ele é imperceptível. É um produto químico que entra na cadeia, no efluente e vai contaminar o rio e eu não consigo perceber. Então, esse caso é o pior caso para a organização. Aquilo que eu não consigo ver, que acontece muito frequentemente e que é extremamente potencial para gerar um impacto irreversível. Este é o primeiro item que eu devo olhar para os meus aspectos e impactos ambientais. É nesse conceito que a norma fala de definir os critérios. Esse que eu falei para vocês é só um exemplo. Existem N maneiras de você fazer essa classificação e entender o que é significativo para você ou não. E ainda você pode cair dentro do significativo, você vai ter várias frentes para atuar. E aí você vai definir um possível segundo critério, que é justamente aquele que dentro dos significativos, qual que eu vou atuar primeiro. E aí você pode definir, por exemplo, por questões de recursos necessários para poder desenvolver. Então você vai começar do mais caro para o mais barato, do mais barato para o mais caro. Você vai definir por questões de impactos ambientais, ou aquele que é mais severo ou menos severo, enfim, você vai definir dentro da sua organização como esses aspectos significativos e esses impactos significativos vão ser atuados ou quais são que você vai agir primeiro, né? Então, olhe para isso e aí a norma fala, defina e depois que você definiu, você vai agir em cima desses aspectos e impactos ambientais significativos. Ele comenta aqui também, a norma fala que a organização deve comunicar os seus aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis da organização conforme apropriado. Então não vou ficar com esses aspectos e impactos, ou seja, com esse programa de gerenciamento de risco ambiental guardado às 7 chaves. Eu vou definir para quem eu vou comunicar isso, com quem eu vou comunicar e como eu vou comunicar. Comunicar é justamente, olha gente, está aqui. Esses são os aspectos e impactos ambientais da organização e é dessa forma que a gente vai agir em cima deles. Vou comunicar tudo para todo mundo? Não, né? Você vai comunicar aquilo que é necessário para cada área, para cada processo, para cada departamento, como a sua empresa julgar necessário. Esse é o ponto, né? Não existe algo engessado que você tenha que seguir dessa forma, com essas regras. Não. Você vai olhar para a sua empresa, você vai definir qual é a necessidade da sua organização e aí você vai comunicando conforme a necessidade.
né? Então, cada área tem os seus aspectos e impactos ambientais, e aí você vai definir, né, focar para aquela área quais são os aspectos ambientais daquela área para que ela possa atuar e colaborar e se comprometer em melhorar esses impactos ambientais dentro da organização. Comunicamos e nada melhor do que registrar isso, ou seja, todos esses aspectos e impactos ambientais devem ser mantidos de maneira documentada. E aí a norma fala que ela deve manter informação documentada sobre. Aí ele coloca aqui seus aspectos e impactos ambientais associados, os critérios utilizados para determinar esses aspectos ambientais significativos e quais são eles, né? Então você tem que comunicar isso e manter registrado, ou seja, você tem que ter uma evidência desses aspectos e impactos ambientais levantados e quais são esses aspectos e impactos significativos dentro das suas atividades. Como é que a gente faz isso? Como que eu vou registrar isso? Como é que eu vou transformar isso em evidência ou transformar isso em informação documentada? Também, de novo, vai a critério de cada organização, da maturidade, da cultura, do costume de cada organização. Eu coloco aqui para vocês um exemplo, uma sugestão de utilização para que você possa fazer o seu inventário de riscos, mas voltados para os riscos ambientais. Então, ali você tem um exemplo. Inclusive, essa planilha ou uma irmã dela, né? Uma igualzinha a essa está disponível no site do Diário do TST, lá no diariotst.com.br. Você consegue baixar, fazer o download dela gratuitamente e ela está lá para ser utilizada. Este é um exemplo que eu costumo utilizar que atende muito bem às organizações, é um exemplo simples, fácil de ser utilizado, fácil de ser entendido e que vai trazer o resultado para a sua gestão. Isso que é importante. Não adianta você começar com ferramentas muito complexas e as pessoas não conseguirem entender o significado ou o motivo de cada item que você está avaliando. Se você está começando, comece por algo mais simples. Essa é uma ferramenta simples que você consegue utilizar dentro da sua organização, é fácil de compreender e você tem os resultados esperados dentro do seu sistema de gestão. Então, esse é um exemplo que eu trago para vocês. De novo, vai lá no site do Diário e faça o download de maneira gratuita para que você possa aplicar e utilizar dentro da sua organização. Com isso feito, você vai ter lá os seus aspectos e impactos relacionados com as suas classificação, com a sua definição de critérios, para que você possa, depois disso, aplicar as medidas de controles necessárias para cada uma delas. Então não adianta você fazer todo esse levantamento, não adianta você olhar para tudo isso e não agir em cima desses aspectos e impactos ambientais significativos. Depois que você definiu, você vai montar a sua equipe multidisciplinar e definir qual é a ação que vai ser tomada. Vai ser necessário um investimento em uma estação de tratamento de água? Vai ser necessário um investimento em filtros nas saídas das máquinas, dos fornos ou mesmo das cabines de pintura? Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser necessário a medição dos voláteis suspensos no ar dentro da organização? Enfim, existe uma série de situações que você vai adotar alguma medida de controle. E essa medida de controle pode ser a simples instalação de um filtro até a construção de uma estação de tratamento para que você possa devolver o recurso que você está utilizando de maneira adequada. E outra coisa importante também é a destinação desse resíduo gerado dentro da organização, a segregação, né, a coleta seletiva desses resíduos, fazer todo esse trabalho de separação daquilo que pode ser reciclável e daquilo que não é reciclável, que tem que ser destinado realmente aos aterros sanitários, para que posteriormente possam ser despejados nos nossos aterros, né? E aquilo que é reciclável ser reaproveitado. E é dessa maneira que você vai ter recursos, você vai conseguir ter resultados significativos dentro da sua gestão ambiental.
uma coisa muito importante nos dias de hoje, além do programa de gerenciamento de risco ocupacional, além dos riscos e das oportunidades para a área de qualidade, também focar no programa de gerenciamento de risco ambiental. Então, essas três situações, você em conjunto, integrada, você vai trazer um resultado muito significativo para a sua organização. Então, aplique, né? Defina e utilize isso dentro da sua organização. Bom, eu fico por aqui. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, faço questão de responder o seu comentário dentro do canal. Dessa maneira a gente consegue criar e melhorar os conteúdos, melhorar o entendimento tanto da norma quanto das atividades que a gente aplica e desse conhecimento que está sendo divulgado, difundido aí para vocês. Um grande abraço e lógico, né? Te vejo no nosso próximo vídeo.